E aí, futuro servidor, voltamos aqui para mais um bloco dessa nossa disciplina que você vai detonar na sua prova. Porque aqui o que a gente quer é o aprendizado para você chegar na sua prova, olhar a questão e só fazer assim, ó. Ah, isso aqui eu já vi, isso aqui eu aprendi, isso aqui eu sei e eu marco o X no local correto, ou eu marco certo, ou eu marco errado. Tudo aqui é no foco de você passar. Você não sabe como é gratificante para a gente aqui do Portal Concursos a sua aprovação, como a gente luta para isso junto com você. Então vamos lá, sem delongas, começar esse novo bloco, continuando ainda a evolução histórica da Seguridade Social. E todo começo de bloco é sempre bom relembrar. Ah, pessoal, mas eu acabei de assistir outro bloco. Epa, não é assim não. Lembra que eu falei? Acaba um bloco, os blocos são feitos de meia hora já para você acabar um bloco, respirar, 5 minutinhos ali lesando no celular, conversando com um amigo no WhatsApp, vendo rede social, ir no banheiro, beber uma água, escutar uma música, para a concentração voltar e aí a gente começar o bloco e a concentração descer de novo. Então, só recapitulando tudo que a gente viu até agora. A gente já viu que desde lá de 1800 tinha lá os socorros públicos na Constituição. A gente viu os Montepios, a gente viu que teve aposentadoria por invalidez para aquele funcionário que estava a serviço da nação. A gente viu que teve a concessão, né, das empresas como indenização de auxílio acidente. Em caso de acidente de trabalho, as empresas tinham que indenizar. A gente também verificou, né, a poderosa Lei Eloy Chaves, que é o marco inicial da Previdência Social, da Seguridade Social. E ela, por que é esse marco todo? Porque ela trouxe várias novidades. Ela trouxe um conjunto mais completo, um sistema mais amarrado, onde criou as caixas de aposentadoria e pensão para os ferroviários, concedendo benefícios de aposentadoria por invalidez, aposentadoria ordinária, pensão por morte, assistência médica. E no início ela foi para os ferroviários, mas depois se expandiu. E aí a evolução disso foi os IAPs, Institutos de Aposentadoria e Previdência, onde os CAPs, as caixas, eram por empresas e os IAPs eram por categoria profissional. Diante disso, a gente veio e teve lá o primeiro nome, Previdência, lá na Constituição. Depois disso, a gente viu que foi implantado a forma do tríplice custeio, onde quem contribui? O governo, a empresa e o trabalhador. A gente viu que, poxa, por que não unifica a legislação? Por que não deixa a legislação tudo junto? Aí veio a Lei Orgânica da Previdência Social. E depois falaram, poxa, a lei é uma só, por que não acaba com esse tal do instituto e faz um instituto nacional? Não importa a empresa, não importa a categoria profissional, tudo vai ser num só lugar. Que aí veio a unificação administrativa com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Depois disso passaram o quê? Aí foi no finalzinho do outro bloco. A gente viu o SINPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Que evolução que tivemos, né? E aí o SINPAS, o que é importante decorar? Que ele trouxe sete entidades. E essas 7 entidades é difícil de decorar. Dataprev, INPS, né? Aí Funabem, SEMI, IAPAS, INAME, LBA, todas elas a gente tem que saber a função dela, e aí a gente viu isso no outro bloco. 5 minutinhos aqui, ó, a gente refresca a cabeça, fixa melhor esse conteúdo para aprender e não errar. Agora o essencial também é você fazer sempre as suas revisões a cada aí 1 dia, 2 dias, revisar o conteúdo para que não se esqueça dele. Ah, professor, eu não sei quando vai ser a prova, vai demorar. E isso é a revisão. Isso é a revisão. Você já está na frente dos outros porque você já sabe, você só vai estar revisando. Continuando aqui, a gente tem aí agora a continuidade da evolução com a criação da Seguridade Social. O que foi essa criação? Olha aí, ó. 1988. Me diga aí, o que teve de tão especial em 1988, né? A nossa atual Constituição Federal. A atual Constituição Federal de 88. Ela trouxe lá no artigo 194 até o artigo 204
falando a respeito da Seguridade Social. E aí a gente vai, daqui a pouco, entrar na Constituição, verificar o artigo 194 até o 204, todos os detalhamentos dele, o que é mais importante. Só que aqui a gente já tem que saber o seguinte, que a Seguridade Social, essa Seguridade Social, ela é um tripé. Ela é um tripé, ou seja, eu sustento a Seguridade Social com 3 elementos. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho a Seguridade Social. A Seguridade Social. E essa Seguridade Social, para ela ser sustentada aqui, ó, para eu dar sustento para ela ficar em pé, eu preciso aqui de um tripé. Que nem tripé de câmera, né? Eu tenho aqui, ó, uma perninha, outra perninha e outra perninha. E esse tripé, para eu fazer o sustento da Seguridade Social de acordo com a Constituição de 88, ele tem que dar paz. Pense no seguinte, Seguridade Social, eu dou segurança social, sociedade. Então a Seguridade Social ela veio para dar segurança para a sociedade, ela veio para dar paz para a sociedade, ela veio para dar paz para a sociedade. E por que o paz? Porque aí eu vou ter a Previdência, a saúde e a assistência social. Então, Seguridade Social é composta por Previdência, assistência e saúde. Esse é o tripé. Então, quando eu falo Seguridade Social, eu estou me referindo à saúde, à Previdência e à assistência. Mas, dentro disso tudo aí, o que é mais importante para o concurso do INSS? Adivinha? Adivinha? Vou dar um spoiler. Vou dar um spoiler se você não sabe. Previdência. O INSS é a Previdência Social. Então, aqui que a gente vai aprofundar. Só que, como o INSS faz parte desse todo muito maior que a Seguridade, a gente tem que ver um pouco de saúde também, a parte constitucional só, e tem que ver a assistência social, tanto a parte constitucional como um benefício que a gente vai estudar, que é o benefício de amparo social, que é o PPC, conhecido como LOAS, né? Lei Orgânica da Assistência Social. A gente precisa saber dessas regras porque o INSS que administra esse benefício. Mas calma, só estou jogando aqui. Aí, professor, é muita coisa. Relaxa, respira, que tudo vai ser feito passo a passo para que você aprenda e consiga se dar bem na sua prova. Perfeito, passamos lá pela Constituição Federal, chega em 1990. Em 1990, há um lindo casamento, né? Então, quando a gente chega aqui, em 1990, ocorre um casamento lindo e maravilhoso entre o INPS e o IAPAS. Lembra que o INPS ele cuida de benefício e o IAPA cuida de custeio. Da onde que veio o INPS e IAPAS? Você está lembrado? INPS e IAPAS. Ambos vieram lá do SINPAS. SINPAS, né? Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. O SINPAS, aquele que criou 7 unidades, criou o INPS, que cuida de benefício, o IAP, que é o Instituto de Arrecadação da Previdência Social. Só que em 1990, resolveram falar o seguinte, ó, INPS e IAPAS, vocês vão se fundir e vão criar o Instituto Nacional de Seguro Social. Ou seja, o INSS. Esse concurso que vocês estão se preparando, essa coisa que vocês estão estudando para passar aqui no INSS, ele foi criado em 1990. Eu sou mais velho que o INSS. Eu sei que vocês vão achar com cara de novo, né? Vou tirar essa barba nos próximos blocos para vocês verem como eu sou novinho, né? Não pareço que sou mais velho que o INSS, mas sou.
né? Então, em 1990 foi criado o Instituto Nacional de Seguridade Social e ele foi criado, olhando para minha cara agora aqui, presta atenção, pela fusão de quais entidades? INPS e APAS. INPS e APAS. INPS e APAS. Isso já foi questão de prova. Isso não foi questão de prova só uma vez. Então tome cuidado com isso. Porque ele pode falar assim, foi o INPS e o INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Ah, foi o LBA e o IAPAS. Tome cuidado, ele vai colocar aquelas entidades lá do SIMPAS e confundir sua cabeça, ok? Mediante de já ter o Instituto Nacional de Seguro Social, que envolve benefício, que envolve custeio, ou seja, o INSS nessa hora aqui é aquele órgãozinho, deixa eu apagar aqui, ó, para você identificar. O INSS, ó, lembra que a gente fez isso aqui? A gente fez isso aqui, ó. Que aqui no meio, eu tenho, ó, aqui no meio eu tenho uma casinha. E essa casinha aqui no meio é o INSS. INSS. E aí o INSS faz o quê? Nesse momento aqui, ele é responsável por arrecadar valor e também para distribuir esse valor arrecadado. Ou seja, ele é responsável pelo custeio dessa casa e pela distribuição de renda que sai dessa casa. Então aqui, ó, ele é responsável tanto pelo custeio como pelo benefício. Agora presta atenção que eu vou falar para vocês. Isso em 1990. Eu vou dar um spoiler. Ixi, eu tô falando e não estava mostrando para vocês, né? Ah, quando você fecha aqui, vocês não vê. Pronto, aí, ó. Tá aí, pronto. Tô aqui apanhando, mas aprendendo, tá? Tá aí, ó. Prontinho, todo mundo vendo, né? Quando eu desenho aqui no canto não aparece. Ok. Identificado isso, tá? Então vamos lá. Aqui, esse casamento aqui, ó, deixa eu mostrar a tela para vocês. Custeio, benefício, juntou, criou o INSS. Esse casamento não deu certo. Teve separação. Hoje, atualmente, o INSS só cuida de benefício. Hoje, atualmente, o INSS só cuida de benefício, tá? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Essa história de amor que vai acabar são cenas dos próximos capítulos. Continuando aqui, eu tenho aí, em 1991, a criação de duas leis. Em 1991, a criação de duas leis. Leis importantíssimas para você estudar para o seu concurso, que é a Lei 8.212 e 8.213. A lei que cuida de toda a parte de custeio, ou seja, a partir do momento que você lê essa lei aqui, você vai saber como faço para arrecadar o dinheiro para a Previdência, quando que o empregado tem que pagar, quando que o empregador tem que pagar, quando eu tenho que ter desconto em concurso de prognóstico. Tudo a respeito de custeio vai estar na 8.112. Já na 8.213, se uma fala de custeio, a outra tem que falar de benefício. A outra tem que falar de benefício, tá? Benefício que tem que servir aqui para fins de Lei 8.213. Quais são os requisitos para conceder uma aposentadoria? Quais são os requisitos para conceder um salário maternidade, um auxílio doença, um auxílio acidente, um auxílio reclusão, tão polêmico, né? Então tudo isso você vai ver aqui na lei de benefício. Beleza? Eu só vou dar uma volta aqui, porque como eu estava na frente de vocês, eu vou sair agora, eu vou colocar aqui o esqueminha do tripé, tá bom? Porque como eu estava na frente e não observei isso, né? Eu vou colocar aqui para vocês o esqueminha do tripé da Seguridade Social. Ai, professor, vai voltar de novo. Meus queridos, quanto mais a repetição, ela que faz o aprendizado se aperfeiçoar.
Quanto mais eu repetir, melhor eu vou ficar. Quanto mais eu repetir, melhor eu vou ficar. Então eu falei para vocês bem assim aqui, ó, naquele desenho que não deu para vocês verem. Seguridade. Seguridade social. Seguridade social. Ela é composta por um tripé. Então ela tem uma base aqui. E essa base dela tem 3 pezinhos aqui, ó. 1, 2, 3. E eu falei que esses pezinhos aí traz paz. Traz paz. E aí o paz nada mais é que previdência. O professor já está enjoado de saber disso. Sim, mas tem muita gente que não tá. Tem muita gente que está começando o estudo agora também. E se você não acompanhar, esse pessoal que está começando depois passa a você. Saúde e assistência social. E assistência social. Deu para pegar tudinho aí, né? Agora, minha cara feia aqui. Não tá minha cara feia. Legal brincar com isso. Ok? Então, vamos lá. Agora, a evolução partiu para 1998. O que aconteceu? Gente, deixa eu pegar aqui uma folha em branco para vocês. Que aí vocês compreendem melhor. Aqui. Olha como é a vida. Aqui, isso você tem que entender, porque você entendendo isso, vai ficar muito mais fácil para você fazer questões. Vai ficar muito mais fácil para você fazer questões. Porque muitas questões de concurso, gente, é raciocínio. É pensar e aí você vai conseguir interpretar melhor e resolver a questão de maneira certa. Então imagine o seguinte. Eu vou até aqui marcar o local onde eu estou aparecendo. Eu apareço aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Aqui eu não posso escrever que é onde eu estou aparecendo. Aí, ó. Vamos lá então. Olha aqui. Eu tenho aqui no meio o INSS. Vou fazer de novo aqui a casinha do INSS. Entenda isso aqui. Que isso aqui te ajuda a resolver questões. Tá? Não estou falando que cai questões. Isso aqui te ajuda a resolver questões. Então aqui eu tenho uma casinha que se chama INSS. Esse INSS, como é que ele funciona hoje? Ele recebe dinheiro. Ele recebe dinheiro. Só que ele também tem que distribuir dinheiro. Ou seja, eu estou aqui no meio, eu sou INSS. De um lado aqui eu recebo e do outro eu já pago. Eu recebo e pago. O professor está aparecendo meu salário. Eu recebo e pago as contas. Eu recebo e pago as contas. É mais ou menos isso, né? Eu recebo e pago. O que acontece com essa previdência? Como é que funciona? O que você está pagando hoje, você está trabalhando, você está pagando, o dinheiro que eu pago não está ficando aqui para mim. Está saindo para pagar alguém que já recebe benefício. Não é uma poupança que você está fazendo. A gente fala que não é um regime de capitalização. Regime de capitalização é porque eu estou trabalhando, está sendo descontado INSS do meu dinheiro e esse dinheiro está sendo guardado para mim. Não. Então, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Joãozinho que está aqui, ó. Joãozinho que está aqui, ele está pagando. Só que o dinheiro dele, olha o que está acontecendo com o dinheiro dele. O dinheiro dele cai aqui, mas a partir que esse dinheiro cai aqui, esse mesmo dinheiro já sai. Para quem? Para Maria. Então aqui eu tenho João. Eu tenho João e aqui eu tenho Maria. Ah, professor, então o dinheiro de João está indo para Maria? Sim, se Maria está recebendo benefício, está para ela. Porque aqui é um trabalhador nativa. João é um trabalhador ativo. Já Maria, ela é uma beneficiária. Ela recebe benefício. Recebe benefício. Entenda isso, eu tô falando, isso é importante. Parece besteirinha. Vai nessa, vai nessa.
Isso é importante. Diante disso, que você já sabe que o INSS é um regime não é um regime de capitalização, ou seja, o que eu estou contribuindo hoje eu não estou guardando para mim. Eu estou pagando para Maria, que já está recebendo o benefício. Presta atenção agora. Professor, o senhor está dizendo então, quando eu chegar na minha época de receber um benefício, ou seja, uma aposentadoria, um salário de maternidade, um auxílio-doença, eu vou depender então de quem está na ativa? Perfeito. Você vai depender de quem está na ativa. Você vai depender de quem está trabalhando. Porque quem está trabalhando que vai pagar o teu benefício. É assim que funciona. A regra é essa, tá bom? Claro que aqui de uma forma bem superficial, nada aprofundado. O que eu estou querendo, aonde eu estou querendo chegar com isso? É dizer que, caso eu tenha mais pessoas desse lado aqui, que esse lado aqui é o recebe benefício. Caso eu tenha mais pessoas desse lado aqui, aqui eu tenho, colocando números baixos, né? Faz de conta que aqui eu tenho uma, duas. Aqui eu tenho 4 pessoas recebendo benefícios. Só que desse lado aqui, que são os trabalhadores ativos, eu só tenho 3. O que vai acontecer? Raciocina, o que vai acontecer? Provavelmente, esses 3 colocando dinheiro aqui, não vai ser suficiente para pagar o benefício desses 4 aqui. Porque para dar certo a Previdência, para ter um equilíbrio financeiro, as pessoas que estão pagando têm que ser em número maior das pessoas que estão recebendo. Eu preciso ter esse equilíbrio. Se eu não tiver esse equilíbrio, quebra. Porque vai acontecer o quê? Faz de conta. Um exemplo só. Cada um aqui recebe R$100 de benefício. Cada um recebe R$100 de benefício. E aqui cada um contribui com R$100. Ou seja, todo mês aqui vai chegar R$300. Mas esses R$300 vai ser suficiente para pagar R$400? Vamos seguir no raciocínio? De forma bem simples, aqui eu estou explicando para vocês como é que funciona a Previdência. Então, quando o governo faz a expectativa de vida e verifica pelos dados do IBGE que a nossa população de idosos está aumentando e a população de jovens está diminuindo, nós temos um grande problema. Vai acontecer isso aqui que eu expliquei para vocês. Nós não vamos ter dinheiro suficiente para pagar as pessoas que estão recebendo benefício. E aí, professor? Por que que está acontecendo? Gente, olha, eu tenho 35 anos. Se eu olhar para o meu pai e para minha mãe, as famílias deles tinham 5, 6, 7, 8 filhos. Quem é dessa geração aí de 30 anos, de 25 para cá, pai e mãe sempre teve 3, 4, 5 irmãos. Era muita gente. Aí o que aconteceu? A nova geração, a minha geração, a gente já não quer ter muito filho. A maioria tem um filho, a maioria opta por não ter filho, 2 filhos ali no máximo. Eu sou doido, eu tenho 3 filhos, né? Para sustentar a Previdência Social, eu escolhi ter 3 filhos. Então, o que está acontecendo é que a geração dos nossos pais estão envelhecendo e agora com uma velhice, né? Estão virando idosos com melhor qualidade de vida, eles estão vivendo mais. E a população jovem está diminuindo, porque a gente não está tendo muito filho. Então, como é que essa população jovem que vai estar ativa vai sustentar essa população idosa que está crescendo? Vai quebrar. Então, para não quebrar, tá? Para não quebrar, gente, eu estou falando aqui tudo muito superficial, não estou aprofundando não. Isso aqui é um mundo à parte. Mas isso é importante você saber para entender algumas questões de prova, saber interpretar a questão de prova. Então, para não quebrar isso aqui, a gente faz as famosas, e aqui eu vou colocar bem grandão, para quem ainda não entendeu o que é isso, a gente faz as famosas reformas.
Reforma. Professor, que desenho bagunçado. É assim mesmo. A gente tem que estudar, riscando, bagunçando. Depois você senta e organiza tudo isso aqui. Tá? Reformas. Então, quando você fala assim, a reforma da Previdência vai acabar, não sei o quê. A reforma nada mais é um ajuste. É um ajuste, porque viu que está com problema. Ah, o meu banheiro está com problema. Está vazando lá, o vaso está vazando. Eu tenho que reformar, eu tenho que alterar. A Previdência está com problema. O dinheiro que está entrando não está sendo suficiente para pagar benefício. Então nós vamos ter que reformar. Nós vamos ter que fazer um ajuste para que isso funcione. E aí, o primeiro ajuste grande, tá? Previdência, deixa eu só falar uma coisa para você, não fica assustado não. A Previdência Social, ela muda muito. A legislação altera muito. Eu não estou brincando não, todo mês tem alteração, bem dizer. Só que são alterações pequenas, alterações que não vão impactar na sociedade. Porque todo mês tem que fazer um ajuste, uma reforminha ali. Agora, quando a reforma é muito grande, e a primeira reforma grande que a gente teve foi a reforma que a gente passou em 1998. Então, deixa eu voltar aqui o slide. Em 1998, aqui ó, em 1998 nós tivemos uma emenda constitucional. Emenda constitucional, para quem ainda não está firme aí no direito constitucional, ela faz uma alteração na Constituição Federal. Então foi isso que foi feito em 1998. Houve uma atualização da Constituição Federal. E o que aconteceu lá? Limitou alguns benefícios para trabalhadores de baixa renda. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, olha, os benefícios, vocês vão ver daqui a pouco, existe um princípio que fala universalidade da cobertura e do atendimento. É um princípio da Seguridade Social. Eu quero que a Seguridade Social seja universal na cobertura, ou seja, veja todas as contingências sociais que existam e cubra elas, dê cobertura a elas. Se alguém morrer, pensão por morte. Se alguém não conseguir mais trabalhar, opa, é permanente? Aposentadoria por invalidez. Se não consegue mais fazer o serviço devido a uma doença temporária, auxílio-doença, que hoje é o benefício por incapacidade temporária. Então, tenta fazer a maior cobertura possível e tenta atender a maior quantidade de pessoas possível. Seja universal na cobertura e no atendimento. Atenda o máximo possível. Mas aí quando chegou em 90, eu falo, ih, rapaz, eu acho que esse princípio vai estar complicado, porque se a gente atender todo mundo, a gente não consegue pagar todo mundo. Então a reforma falou assim, vamos limitar alguns benefícios? Alguns benefícios serão pagos somente para trabalhadores de baixa renda. Professor, o que é trabalhador de baixa renda? Relaxa, relaxa que não é o momento agora disso. Mas aí você vai ter que entender o seguinte, que esses trabalhadores de baixa renda, somente eles vão ter direito a alguns benefícios. E sabe quais são os benefícios? Eu vou colocar aqui já, ó. Calma que depois a gente vai ver com mais calma. Mas só para ter no caderninho anotado, só para ter esse esqueminha já, só para ir já reforçando, quando a gente falar lá na frente, você vai falar, isso que o professor estava falando. Então aqui, ó, esse benefício é o benefício de auxílio reclusão. Professor, auxílio reclusão é para os dependentes de trabalhadores de baixa renda. Outro, salário família. Salário família. Também somente para baixa renda. Então, esses dois benefícios, dentro da reforma Previdência, em 1998, esses dois benefícios falaram assim, só vão ser pagos para trabalhador baixa renda, que comprovar até certa faixa salarial. Alterou a idade mínima de ingresso para 16 anos, né? Ou seja, teve essa mudança também aí, que a pessoa só pode começar a contribuir com 16 anos. Como era antes? 14 anos. Alterações na regra de aposentadoria. As regras de aposentadoria, só para você ter uma noção. Antes, o homem se aposentava com 30 anos de tempo de contribuição. Agora se aposenta com 35, né? A partir dessa emenda constitucional. Outro spoiler aqui para vocês. A gente já teve uma outra reforma em 2019. Já estamos chegando nela. Essa foi a primeira reforma, tá? Então, só para ficar atento aí. As regras de aposentadoria hoje não são mais essas aqui que eu estou falando agora. Então, antes era 30, agora é 35. Isso a partir de 98. Para o homem. Para o homem. Para a mulher era 25, passou a ser 30. Então, tiveram dificuldades
para conseguir o benefício, até porque, se demorar mais para conseguir o benefício, vai ter um número menor de pessoas recebendo benefício, e aí eu consigo manter um equilíbrio, né, para um equilíbrio financeiro para pagamento de benefício, ok? Próximo slide aí, já em 99, após um ano após a emenda constitucional, foi criada uma coisa que todo mundo adora, né, que é o fator previdenciário. Veio a lei 9.9876, que alterou as regras de cálculo de benefício. Né? Ela veio e falou assim, ó, os benefícios vão ter que ser calculados diferente. Só para fim de didática e conhecimento. Não se levante da cadeira, ai, professor, tá difícil previdenciário, eu vou desistir. Para com isso aí. Para com isso aí. Você tem que entender o seguinte, que antes a regra era uma. Eu pegava a média das 36 últimas contribuições e aí essa média era o cálculo do meu benefício. Quando chega em 99, fala assim, ó, essa regra aí de pegar as 36 últimas, pense comigo. Cara, se ele sempre recebeu pouco, mas nos últimos 5 anos recebeu muito, e eu pegar somente as 36 últimas contribuições, esse cara vai receber muito, sendo que passou a maior parte da vida recebendo pouco. Não pode ser calculado assim. E aí ele pegou e falou assim, agora nós vamos pegar todo o período contributivo. Nós vamos fazer uma média de todo o período contributivo. Mudou o cálculo. Mudou o cálculo. Aí chega aqui e também sai o decreto 3048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social. Isso aqui também você tem que estudar. 8.112, lei 8.212, 8.213 e o decreto 3048 tem que ser estudado, tá? Lembrando que o decreto 3048 ele regulamenta a lei 8.213 e 8.212, ou seja, ele vai falar tanto de custeio como de benefício, correto? Começa a existir a compensação previdenciária. Professor, que de acha compensação previdenciária? Ó, faz o seguinte. Respira. Respira e não pira, que a gente vai aprender compensação previdenciária quando a gente estiver estudando a Constituição, daqui a uns bloquinhos já. Daqui a uns bloquinhos a gente já vai começar a estudar isso aí, ok? E em 2005 foi a criação da Receita Previdenciária, ou seja, aqui houve a separação. A parte de custeio e a parte de benefício. Ou seja, lembra lá do IAPS e do INPS? Separou. O filho, que é o INSS, continuou, mas houve uma separação aqui. O INSS ficou responsável pelo benefício e a Receita ficou responsável pela parte de custeio. Então, hoje a Receita cuida do custeio da Previdência Social e o INSS cuida de benefício. Claro que no concurso do INSS ele cobra também a Lei 8.212. Não é com muita frequência que cai questões de custeio, tá? Mas quando eu falo que não é com muita frequência, não quer dizer que não tenha que estudar. A gente vai ter que estudar ponto a ponto, ok? Mas o foco maior sempre é benefício. Professor, estou desesperado, véspera de prova, o que eu reviso? Revisa benefício, que a probabilidade de cair é maior. E agora em 2019, para fechar com chave de ouro aí, essas vésperas de prova que a gente tem aí, faltando aí, a gente acredita que o edital, estou gravando essa aula ainda em novembro de 2021, tá? Acreditamos que vai sair esse edital até meados de 2022. Então, quando chega aqui e fala emenda constitucional número 103, essa aqui é a outra reforma da Previdência. Professor, essa é a segunda reforma? Não. Nós tivemos reforma em 2003, nós tivemos reforma em 2005, mas como eu falei, reformas que não foi tão impactante para o INSS. Então aqui nós tivemos mais uma reforma. E essa reforma aqui, meu amigo, essa reforma foi o bicho. E sabe o que é o mais legal dessa reforma? É porque muita gente que estudou para o último concurso e está estudando para esse, vai ter que tomar cuidado. Porque muita coisa a respeito dos benefícios, principalmente benefícios de aposentadoria, alterou, ok? Foi alterada. Beleza, meus queridos? Evolução histórica, a gente finaliza aqui. Passa um corte aí no meio
separa seu material, que no próximo bloco a gente já vai entrar em outro tópico do seu edital. E lembrando, levanta da cadeira, se despreguiça, dá uma corridinha e a gente volta daqui a 5 minutinhos. Eu quero que você volte daqui a 5 minutinhos para o próximo bloco. Até lá!